Então vamos começar a aula, né? Hoje é sobre a intoxicação exógena, principalmente falando em antidepressivos, antipsicótico, intoxicação com opioides e intoxicação de benzodiazepínicos. São os 4 tipos de intoxicações que a gente encontra com mais frequência no nosso pronto-socorro, né, do Hospital Regional do Paranoá. Até mesmo porque são coisas que é relativamente fácil da gente obter, e hoje em dia tem muita gente que é diagnosticado como sendo depressão e acaba utilizando vários tipos de medicamento desse jeito, né? Tanto antidepressivo, quanto antipsicótico, quanto benzodiazepínico, quanto opioides. Então, esses são os principais medicamentos que a gente tem que prestar atenção na hora de tratar um paciente que veio no seu pronto-socorro como sendo tentativa de autoextermínio, engolindo vários medicamentos, ou casos mesmo acidental, né? Às vezes acontece, né? É mais raro acontecer, claro, mas pacientes com demência, por exemplo, às vezes entram acidentalmente tomando vários medicamentos porque acaba esquecendo que tomou um medicamento e continua tomando. Inclusive, eu já tive um paciente que veio no pronto-socorro que tinha, acho que era 78 anos de idade. O paciente veio com pronto-socorro já intoxicado com 20 comprimidos de citalopram, porque ele tinha esquecido que tomou pela manhã. Aí tomou de novo, tomou de novo, tomou de novo, até que o filho descobriu que ele estava tomando 20 comprimidos. Então isso também pode acontecer, ok? Não necessariamente é tentativa de autoextermínio. De qualquer forma, uma coisa que você tem que entender primeiro tem que fazer aquele passo básico, né? Na aula anterior a gente falou sobre passo básico de pacientes que têm a intoxicação. No geral, a gente tem que pensar mesmo em lavagem gástrica, por exemplo, né? E oferecer exames laboratoriais básicos, né? Como CPK, principalmente pensando em rabdomiólise. Tem que pensar nisso, né? Função renal, função hepática, hemograma, todo mundo pede, eletrólise também todo mundo pede, mas acaba esquecendo de pedir o CPK, que é muito comum acontecer rabdomiólise nesses tipos de pacientes que se intoxicam com medicamento que possam causar rigidez muscular. E dentro dos medicamentos que possam causar rigidez muscular, os 2 principais são aqueles que aumentam a serotonina e aqueles que atuam sobre a dopamina. Então, estamos falando de inibidor de recaptação seletivo da serotonina, antidepressivo tricíclico, que atua sobre a serotonina, né? Ou seja, antidepressivos, e os antipsicóticos, que atuam sobre receptores de dopamina. Também já comentamos que o antipsicóticos pode causar síndrome parkinsoniana, né? Então, uma das principais características que a gente consegue visualizar na rigidez desse tipo de paciente é justamente rigidez de Parkinson, que é aquela rigidez que você teria em roda denteada, que fica travando várias vezes quando você tenta movimentar, não é simplesmente estar duro, né? Às vezes a pessoa parece que só está duro, mas quando você faz uma movimentação um pouquinho rápido, você percebe que ela trava várias vezes. Na realidade, é rigidez travando várias vezes. Isso é chamado de roda denteada. É mais comum em antipsicóticos, né, no geral. Se fosse por intoxicação de serotonina pura, por exemplo, essa rigidez seria uma rigidez simplesmente rígida, não teria em formato de roda denteada. Então isso é muito importante da gente ver no paciente que veio por intoxicação e está muito rígido o corpo. Você tem que pedir, evidentemente, CPK para ver se não está tendo rabdomiólise, mas você tem que movimentar o braço do paciente para ver se é em roda denteada ou não. Isso faria uma diferença na hora do seu diagnóstico, né? Até mesmo um tratamento específico vai mudar. Muitos dos nossos pacientes, infelizmente, não entram no nosso pronto-socorro dizendo quais são os remédios que o paciente tomou. Às vezes nem sabe quais são os remédios que o paciente tomou. E na correria, quando entra no box, às vezes não tem nem tempo de conversar direito com os acompanhantes e o paciente já está desacordado. Nesses momentos, por exemplo, é importante você conseguir ter uma noção de qual é a droga que o paciente está tendo problema só com o exame físico. Então, isso seria um dos métodos de você conseguir ter uma noção, né? Depois de ter feito essa lavagem gástrica, exames laboratoriais, incluindo o CPK, e feito o exame físico, vendo que a rigidez é em roda denteada ou não, aí você já teria mais ou menos a noção de qual seria a droga que o paciente teria tomado. E de acordo com isso, você pode pensar em tratamentos diferenciados.
Perceba que todas elas, né, causam delirium, febre, distúrbios autonômicos, rigidez. Então, todas elas causam esses sintomas. Seja síndrome neuroléptica maligna, que no caso seria intoxicação por antipsicóticos, hipertermia maligna, que seria intoxicação mais de anestesia, né? Quando você tem no meio de pós-anestésico, por exemplo, o paciente veio de uma cirurgia e você tem que fazer um pós-operatório do paciente. Às vezes isso vem para a gente da clínica médica, né? Aí você tem que pensar também na possibilidade de hipertermia maligna, que normalmente acontece principalmente quando você tem uma intoxicação, não é exatamente intoxicação, né? Geneticamente o paciente está mais predisposto a ter hipertermia maligna e o paciente utiliza aquelas anestesias evaporadas, né? Oferecidas em nebulização, ou succinilcolina. São dois medicamentos que possam causar hipertermia maligna. Síndrome serotoninérgica, que normalmente acontece com antidepressivos da classe de inibidores de recaptação de serotonina, né? Intoxicação de anticolinérgicos, tanto o serotoninérgico quanto o anticolinérgico acontece em tricíclicos. Então, tricíclicos tanto como intoxicação anticolinérgica como serotoninérgica. Então, tricíclico pode ocorrer os dois, as duas síndromes, tá? Intoxicação anticolinérgica e síndrome serotoninérgica. Todas elas faz com que o paciente tenha confusão. E delirium, por definição, é quando você tem uma flutuação do nível de atenção do paciente, né? Então, o paciente pode ficar rebaixado e agitado, alternando no mesmo dia. Normalmente acontece principalmente a agitação no final da tarde e no período de madrugada. Por isso que muitas vezes o delirium não é diagnosticado muito fácil pelos médicos, que não estão nem no final da tarde nem à noite na enfermaria, né? Como que acontece mais no final da tarde e na madrugada, são dois picos de horário que normalmente acontece agitação, então delirium muitas vezes é mal diagnosticado. Mas essa flutuação do nível de atenção do paciente com confusão mental, né? Paciente normalmente tem tanto para cima quanto para baixo, né? Pode ser delírio hiporativo quanto hiperativo, e tem normalmente confusão do tipo de raciocínio lógico. Então, normalmente a gente pergunta, por exemplo, qual dos dois é mais pesado, uma pena ou um martelo? Aí você fica fazendo esse tipo de pergunta para ver se o paciente realmente consegue acertar. Do ponto de vista da atenção, normalmente a gente faz o dígito spam. Então, a gente pede, por exemplo, para o paciente contar junto contigo, né, os números que você for falar, pede para o paciente repetir. Então, você fala 592, e o paciente repete 592, aí vai fazendo isso. No mínimo, um paciente tem que acertar 5 números, tá? Então, se você falar 49213, o paciente tem que falar 49213, ok? Então, 5 números tem que fazer correto para dizer que a atenção do paciente está preservado. Aí tem que ser agudo, né? Flutuante, e o paciente tem que ter algum fator físico que está causando isso. Então, delírio não pode ser simplesmente psiquiátrico, tem que ser alguma coisa física para acontecer. Nesse caso, seria intoxicação, né? A maioria dos pacientes tem febre, e por causa disso, a maioria dos pacientes entram com antibiótico, mas não necessariamente o paciente está tendo infecção, né? Distúrbio autonômico, normalmente o paciente tem sudorese profusa ou ressecamento da lágrima e da boca, taquicardia, diminuição da pressão do paciente, liberação esfincteriana, fazendo cocô, xixi, né? Desmaiando, isso acontece com certa frequência, né? E rigidez. Perceba que todas elas podem causar isso. E da diferença maior entre elas é justamente porque a síndrome neuroléptica maligna teria a roda denteada, demais não teria essa roda denteada, ok? Porque é somente em relação à dopamina que causaria essa roda denteada. O CPK normalmente não aconteceria elevação e intoxicação com anticolinérgico. Anticolinérgico principalmente atua sobre músculo liso, né, o colinérgico. Então, normalmente o paciente vai ter muito mais constipação e bexiga neurogênica, né, faria com que o paciente teria bexigoma, inclusive, com mais facilidade em intoxicação anticolinérgica. Já não teria rabdomiólise, né? A musculatura, tudo bem que a musculatura estriada também costuma ficar um pouquinho mais rígido,
mas não chega a dar rabdomiólise. Já as outras síndromes dariam rabdomiólise. O único dentro delas que o reflexo estaria aumentada é síndrome serotoninérgica. Então, vale a pena você testar o reflexo do paciente, se está tendo clonus ou se está tendo reflexo aumentado, porque daí você teria mais chances de pensar que o paciente está intoxicado por antidepressivo e não por motivo de antipsicóticos, tá? Então, basicamente, você vai diferenciar em relação à rigidez do paciente, se é não, sim ou não, em relação à roda denteada, e sim ou não de aumento de reflexo do paciente. Isso vai fazer a maior diferença. E perceba que na intoxicação de neurolépticos, né, antipsicóticos, você vai ter, além de febre, leucocitose. Então, realmente, o povo não costuma conseguir diferenciar com infecções no geral. Portanto, tem que ficar atento se essa pessoa que você está tratando como sendo infecção realmente não teve intoxicação com neurolépticos, né, antipsicóticos. E é muito comum você ter intoxicação de antipsicóticos para os pacientes que estão tendo demência, porque infelizmente a família gosta muito que o paciente fique dopado para não dar trabalho. Isso é uma realidade, né? Então acaba que costuma dar a dose maior do que deveria oferecer, e o paciente costuma ter muita rigidez, né? Começa a ter vários tipos de problemas, tanto desautonomia, tanto febre, quanto leucocitose. E às vezes é simplesmente porque o paciente está intoxicado com antipsicótico. Por que é importante a gente ter uma diferenciação delas? É justamente por causa do tratamento. O tratamento difere entre elas, né? Lembrando que o antipsicótico, como que ela inibe a dopamina cerebral, uma das formas de você reverter isso é você oferecer medicamento que aumenta a dopamina cerebral, né? Como no caso de bromocriptina. Bromocriptina é um medicamento que normalmente a gente oferece muito, por exemplo, na endocrinologia. Na endocrinologia, quando você tem prolactinoma, né, tumor da pituitária, a gente costuma fazer o tratamento com bromocriptina, e ela é justamente para conseguir fazer o eixo de dopamina para estímulo da pituitária. No caso da bromocriptina, a dose para intoxicação de neuroléptico, a gente utiliza 2,5 miligramas de 8 em 8 horas via sonda nasoenteral. O dantrolene é um relaxador muscular. Então, pacientes que estão tendo, por exemplo, CPK aumentado por motivo de intoxicação, a gente pode oferecer o dantrolene. Normalmente, o dantrolene é muito mais estudado para hipertermia maligna, que é quando você tem intoxicação a gases de anestesia ou você tem intoxicação a succinilcolina, né? Mas também para casos de síndrome serotoninérgico ou síndrome neuroléptico maligno, que é intoxicação por antidepressivos ou intoxicação pro medicamento antipsicótico, você pode oferecer dantrolene 1 miligrama por quilograma. Então, se o paciente tiver 60 quilos, é 60 miligramas de 6 em 6 horas. Só que, como que é um relaxante muscular, bem provável que o paciente vai relaxar, inclusive, musculatura de respiração. Então, são para pacientes que você está... são para os pacientes graves que você já intubou, provavelmente, né? O bicarbonato é um medicamento que você consegue fazer com que a junção do antidepressivos tricíclicos sejam deslocados da conexão celular. Então, faz com que a ação do antidepressivo tricíclicos seja menor. Daí, se você tem um paciente que está em risco de vida por motivo de antidepressivo tricíclico, você pode oferecer bicarbonato 1 ml por quilograma, então 60 kg seria 60 ml, até você fazer com que o paciente tenha um pH de 7,5. Então, a gente tem que fazer com que o paciente tenha alcalose metabólica induzida, justamente para ver se o paciente reverte em relação à intoxicação. Flumazenil é um tratamento que normalmente a gente faz quando o paciente está intoxicado por benzodiazepínico, e do benzodiazepínico a gente vai ter sedação, né, principalmente, amnésia, que vai acontecer por motivo de benzodiazepínico, e normalmente o paciente não teria rigidez muscular, muito pelo contrário, o paciente estaria extremamente relaxado do ponto de vista muscular.
Então, nesse caso, é bem possível, a possibilidade de ser intoxicação com benzodiazepínico, a gente pensaria em uso de flumazenil. Qual é o problema do uso de flumazenil? Se você errar o diagnóstico. Por que disso? Vai que o paciente está dopado, dormindo, por motivo de antipsicóticos, ou está dormindo por motivo de antidepressivo, e você oferece o flumazenil. O que acontece com o paciente? Convulsiona. Por quê? Porque tanto antidepressivos quanto neurolépticos, né, antipsicóticos, faz com que o limiar de convulsão diminua. E o flumazenil você ainda bloqueia os receptores de benzodiazepínicos, então pode, se o paciente não estiver intoxicado por benzodiazepínico, pode você causar uma convulsão grave, difícil de reverter e matar o paciente. Portanto, para você oferecer um flumazenil, você tem que ter a certeza que o paciente não foi intoxicado com depressivos, nem com neurolépticos, ok? Então tem que ter um cuidado em relação a isso. O naloxone é principalmente pelos opioides, né? Intoxicação por opioides. Normalmente a gente oferece 0,4 miligramas, que é uma ampola, dose única. Já o flumazenil, normalmente a gente oferece 2 a 3 ampolas, né, de 0,1 miligramas para o paciente endovenoso, para ver se o paciente reverte. E, incrível que pareça, o diazepam também está dentro do arsenal terapêutico, principalmente se você tiver uma intoxicação por antidepressivo ou por neuroléptico. Por quê? Porque, como eu disse, os benzodiazepínicos são uns relaxantes musculares muito bons, né? Inclusive, quando a gente tem um paciente que está acamado com rigidez extrema, a gente pensa em até oferecer benzodiazepínicos para ver se o paciente consegue relaxar a musculatura. Claro que a gente testa os outros relaxantes musculares, como baclofeno, sirdalude, né, antes, para ver se o paciente consegue relaxar a musculatura em esses pacientes que estão contraídos totalmente acamados, mas a última escolha, a terceira escolha, a gente normalmente utiliza benzodiazepínico. Então, para relaxar a musculatura é muito boa. Tem muitos pacientes que vêm convulsionando, então o benzodiazepínico sempre é bem-vindo em pacientes que estão convulsionando, assim como pacientes que estão tendo rabdomiólise. O que é importante saber em relação a todos esses medicamentos? É que todos esses medicamentos você só vai oferecer se o paciente está grave. E o que é classificado como sendo grave para os nossos pacientes intoxicados? São pacientes que têm indicação de intubação. Basicamente, são pessoas que estão tão rebaixado a ponto de você pensar que vai ser intubado, ou pacientes que começam a ter alguma alteração no eletrocardiograma. Se o paciente tiver qualquer alteração cardíaca, que você vai ver por 2 fatores, eletrocardiograma e hipotensão, aí você pensaria em utilizar essas drogas para ver se reverte, ou se o paciente estiver muito rebaixado, a ponto de você pensar em intubar, aí você vai pensar em oferecer esses medicamentos. Caso contrário, somente por causa que foi intoxicado, se você utilizar esses medicamentos só porque o paciente está dormindo bem de leve, provavelmente o medicamento vai fazer mais mal e você vai aumentar o risco de morte do paciente do que salvar o paciente. Então tenha isso na mente. Você só vai oferecer isso se você tiver muita alteração do ponto de vista neural, a ponto de você achar que está com risco de vida por motivo neural, que seria rebaixamento a ponto de intubar, ou paciente que esteja alguma alteração cardíaca, seja hipotensão ou alteração no eletrocardiograma. Normalmente, antidepressivo tricíclico, por exemplo, a alteração que você vai encontrar é alargamento do QRS. Né? Você vai estar tendo alargamento do QRS a ponto de, às vezes, da extracistolia ventricular. Lembrando que a extracistolia ventricular, arritmia ventricular, vai estar com QRS alargado. Então, basicamente, é QRS alargado. Viu que está com QRS alargado e o paciente está intoxicado, vale a pena você oferecer bicarbonato para causar alcalose para o paciente? Vale, até mesmo porque a alcalose, embora o que é mais estudado é em antidepressivo tricíclico, ela também pode reverter um pouquinho em pacientes que estão tendo algum problema com antipsicóticos também. Então acaba que tem efetividade.
O flumazenil eu já falei em relação a esse perigo de fazer convulsão, e o naloxone também tem perigo, principalmente se o paciente já está acostumado ao uso de opioide e o paciente sempre tem dor. Se você reverter com naloxone, além de dar síndrome de abstinência, pode ser que vai fazer com que o paciente tenha muita dor. A crise de dor vai ser grave para esse tipo de pacientes. Então também você tem que saber que você só vai oferecer realmente se o paciente estiver em risco de vida, não se oferece por qualquer motivo. Uma coisa interessante em relação à intoxicação que você tem que saber também é em relação a decúbito. Hoje em dia, decúbito está muito em alta em relação a estudo, né? Até mesmo que a gente sabe que o decúbito prona, por exemplo, a gente oferece muito em UTI, quando você tem o FO2, o PO2 dividido por FO2 menor do que 150, né? Quando a paciente está com insuficiência respiratória grave, você oferece decúbito prona. No COVID também a gente está oferecendo decúbito prona e está melhorando. Então, muitos pacientes conseguem se salvar por motivo de decúbito. E isso não acontece simplesmente por problema respiratório não, tá? No paciente intoxicado em específico por medicamento, o decúbito ideal é decúbito lateral esquerdo em Trendelenburg. Por que disso? Porque quando você faz o decúbito lateral esquerdo, como que a saída do estômago para o duodeno, normalmente ela é virada para o lado direito, indo para o fígado. Se você fizer um decúbito lateral esquerdo, fica mais difícil do medicamento ser passado para o intestino delgado e ser absorvido. Então você diminui a taxa de absorção do medicamento quando você está em decúbito lateral esquerdo. De preferência, o nível de cabeça vai ter que estar mais baixo do que da perna, justamente para também não fazer com que passe o medicamento para o duodeno. Aí fica mais tempo no estômago e fica mais fácil de você fazer também a lavagem gástrica. A gente considera o risco de vida, né, de ter alguma coisa, maior do que 10 comprimidos, e normalmente o paciente realmente tem algum tipo de risco de vida maior do que 20 comprimidos, tá? Mas os pacientes costumam não ter nenhum problema. Às vezes você não precisa nem fazer lavagem gástrica, só em observação resolve, na maioria dos casos, né, das intoxicações que vêm. Mas em casos de paciente grave mesmo, com mais de 20 comprimidos tomados, você vai ter que pensar mesmo em colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo, posição de Trendelenburg, oferecer lavagem gástrica e depois fazer inclusive antídoto se você vê que o paciente está com alguma instabilidade hemodinâmica, eletrocardiograma alterado, ou pacientes que tenham rebaixamento de nível de consciência a ponto de você pensar em intubação. Ou seja, Glasgow abaixo de 8, né, no caso, tá? Outra coisa é em relação específico a citalopram. Citalopram é um dos únicos medicamentos que acima de 30 comprimidos normalmente você vai ter também intervalo QT alargado. Então a chance de você fazer torsades aumenta. Então preste atenção, se a intoxicação de antidepressivo for citalopram e o paciente toma mais do que 30 comprimidos, é muita coisa, viu? 30 comprimidos, aí você vai ter que pensar se não está tendo QT alargado. Se o QT estiver alargado, talvez você vá precisar de utilizar magnésio para esse tipo de pacientes.